Bom dia! Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os triângulos, tranquilo? Os triângulos são polígonos, tá? Que possuem 3 lados e possuem 3 ângulos. Ele tem algumas características dependendo aos seus lados e dependendo o que acontece com seus ângulos. Então a gente vai aprender agora a classificar os nossos triângulos de acordo com o que ocorre com seus lados e ângulos. Beleza, galera? Então vamos lá, ó. Se os 3 lados do meu triângulo forem iguais, tiverem as mesmas medidas, esse triângulo será chamado de triângulo equilátero, tá? Então o que é um triângulo equilátero? É um triângulo que tem 3 lados iguais, 3 lados idênticos, tá? Então vamos colocar aqui 3 lados iguais. Agora, quando ele não tiver mais 3 lados iguais e tiver apenas 2 lados iguais e um lado diferente, ele é chamado de triângulo isósceles. Então, um triângulo isósceles é aquele que tem apenas 2 lados iguais, tá? Então, aqui, 2 lados iguais. E o que acontece no triângulo conhecido como triângulo escaleno? Ele é um triângulo que não tem nenhum lado igual. Ele tem 3 lados diferentes. Tranquilo? Então vamos anotar aí. 3 lados diferentes. Então a gente está vendo que dependendo do que acontece com os lados, o triângulo tem classificações diferentes. Se os 3 lados forem iguais, equilátero. Se os 2 lados forem iguais, isósceles. E se os 3 lados forem diferentes, triângulo escaleno. Agora, quanto aos seus ângulos, ele recebe outra nomeação, tá? Se no nosso triângulo analisado tiver um ângulo reto, o que seria um ângulo reto, galera? Seria um ângulo que mede 90 graus. Então, se ele possuir um ângulo de 90 graus, significa que esse triângulo é chamado de triângulo retângulo. Muito importante e que vai ser tema das nossas próximas aulas, tá? Então, aqui, ó, triângulo retângulo tem um ângulo, né, de 90 graus, chamado de ângulo reto. Tranquilo? Ângulo de 90 graus, ângulo reto. Beleza? Agora, se meu triângulo tiver os 3 ângulos menores que 90 graus, como é que chama os ângulos menores que 90 graus? Ângulos agudos, tá? Então, se o meu triângulo tiver 3 ângulos agudos, ele é conhecido como um triângulo acutângulo, tá? O que é um triângulo acutângulo? Aquele que possui 3 ângulos agudos, menores que 90 graus, tá? Então vamos anotar aqui, 3 ângulos agudos, ou seja, menores que 90 graus, tranquilo? E se meu triângulo obtiver um ângulo maior do que 90 graus, conhecido como ângulo obtuso, o meu triângulo será chamado de triângulo obtusângulo, beleza? Então ele vai ter um ângulo obtuso, beleza, galera? O que é um ângulo obtuso? Maior que 90 graus, tá? Então, o triângulo é retângulo quando possui um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Ele é acutângulo quando ele possui 3 ângulos menores do que 90 graus, 3 ângulos agudos. E ele é obtusângulo quando ele possui um único ângulo maior do que 90 graus. E esse ângulo é chamado de ângulo obtuso. Beleza? Então aqui é só uma revisão básica da classificação dos triângulos, porque a partir de agora a gente vai falar do triângulo retângulo, porque no triângulo retângulo existem diversos aspectos para serem estudados, tá? A gente vai falar primeiro sobre o Teorema de Pitágoras, super importante na matemática, e depois sobre as relações métricas e relações trigonométricas existentes no nosso triângulo retângulo. Tranquilo? Então dá o print nessa revisão aí que a gente vai continuar falando agora sobre o estudo do triângulo retângulo. Então, galera, para a gente continuar, a gente vai falar sobre o estudo do triângulo retângulo, tá? Como que eu vou saber se o triângulo é retângulo mesmo? Precisa ter a presença de um ângulo
reto. O ângulo reto, galera, é marcado por esse quadradinho com esse pontinho, tá? Isso aqui mostra para mim que esse ângulo que está nesse cantinho do triângulo é conhecido como ângulo de 90 graus, beleza? Então vamos anotar nossa primeira informação. Aqui é um ângulo de 90 graus, tá? Então, as partes do triângulo retângulo precisam ser conhecidas para a gente poder enunciar qual é o teorema de Pitágoras, tá? Então a gente chama essa parte de baixo aqui, ó, esse segmento aqui de baixo, vamos nomear aqui, ó, A, B, C. Então o segmento de A até C, a gente chama de cateto, tranquilo? Então aqui é um cateto. O segmento de A até B, é conhecido também como cateto. Então, no triângulo retângulo, a gente possui dois catetos. Cateto 1, cateto 2, tranquilo? E o segmento que parte de B até C é chamado de hipotenusa, tá? Hipotenusa, tranquilo? Esse segmento maior do meu triângulo é chamado de hipotenusa. E essa é uma das principais informações que a gente precisa gravar, tá? Sempre a hipotenusa será o maior dos lados de um triângulo retângulo, tá? Vamos anotar essa informação, é importante. Sempre a hipotenusa será o maior lado no triângulo retângulo, beleza? Ô Luiz, mas por qual motivo que a hipotenusa tem que ser o maior lado em todo o triângulo retângulo, tá? A explicação é simples, galera. Em qualquer triângulo, o maior lado está sempre em frente ou está sempre oposta, tá? Ao maior ângulo. Qual que é o maior ângulo? Esse ângulo aqui é um ângulo de 90 graus. A gente sabe que em qualquer triângulo a soma dos ângulos internos é igual a 180 graus. Então, se aqui já tem 90, esses outros dois somados precisam dar também 90 para que a soma seja 180. Então, é óbvio que eles dois têm que ser menores do que 90 graus. Tranquilo? Desculpem aí o erro. Então, vamos lá. Então, sempre a hipotenusa será o maior lado, porque ela está oposta ou está em frente ao maior ângulo, que é o ângulo reto de 90 graus. Então, em qualquer triângulo retângulo, a hipotenusa será o maior lado. Beleza, galera? O que que diz o teorema de Pitágoras, tá? Vamos anotar aqui, ó. Teorema de Pitágoras. O teorema de Pitágoras diz que o quadrado da hipotenusa, o que é o quadrado de alguma medida? O quadrado é ela multiplicada por ela mesma, beleza? Então, o quadrado da hipotenusa, vamos dar nomes aqui para as partes, tá? Então, nós vamos chamar isso aqui de H, de hipotenusa, beleza? Então, o quadrado da hipotenusa, H ao quadrado, é igual a soma dos quadrados dos catetos. Como assim? Soma dos quadrados dos catetos. Nós vamos chamar esse cateto aqui de Azão, vamos chamar esse cateto aqui de Bzão. Então, a soma dos quadrados dos catetos. Primeiro, ó, quadrado dos catetos, fiz o quadrado de cada um. E falou a soma dos quadrados. Então, vamos colocar aqui o mais. Então, o teorema de Pitágoras é enunciado por essa fórmula aqui, que você vai ver escrita de diversas maneiras. O importante não é como ela está escrita, o importante é entender o que está dito nessa fórmula, tá? Então, o que está implícito nessa fórmula? Está implícito que o quadrado da hipotenusa, o quadrado desse segmento, é sempre igual à soma do quadrado dos catetos. Então, quando eu pegar esse segmento e elevar ao quadrado, e somar com esse segmento elevado ao quadrado, a soma dos dois tem que ser sempre igual ao quadrado da hipotenusa, que é o maior lado do triângulo retângulo.